Eu não sei se você parou pra meditar e pensar no porquê que algumas pessoas sofrem. Por que Deus permite que os escolhidos deles passem por situações difíceis, causam muitas dores e frustrações? Por muito tempo eu refleti e pensei acerca disso, quando o Espírito Santo me trouxe à tona o livro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 15 em diante. Bora falar um pouquinho acerca do sofrimento? Assim, veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem. Com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o teu tumbante e as sandálias nos teus pés. Não cubra o rosto nem coma a comida costumeiramente dos pranteadores. Assim falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. E no dia seguinte fiz o que me havia sido ordenado pelo Senhor. A Bíblia vai relatar nesse episódio Deus avisando com antecedência acerca do que viria sobre a vida, sobre o coração do profeta Ezequiel. Deus aparece para ele para dizer: você vai sofrer. Com um golpe eu vou te ferir, eu vou permitir a dor chegar. Mas essa dor que eu vou permitir chegar na tua vida não é para você gemer, não é para você chorar, não é para você se lamentar, não é para você se isolar, não é para você se esconder, não é para você ficar enlutado. Quero que você esteja forte, quero que você esteja de pé. Eu quero que você continue fazendo aquilo que eu chamei você para fazer. Quando nós estudamos e compreendemos acerca da história de Ezequiel, acerca do livro de Ezequiel, nós vemos que Deus chama ele com um propósito. E Deus faz com que Ezequiel viva algumas experiências com Deus que refletiriam o que o povo de Israel estava vivendo naquela época. Quando nós olhamos para esse cenário que Ezequiel estava enfrentando, a Bíblia diz que quando ele falava com o povo, no entardecer a sua esposa veio a morrer. Imagina o coração de Ezequiel, um homem que não podia chorar, não podia se lamentar pelo aquele acontecido. A Bíblia não nos relata como foi a morte dela, ou por que ela morreu, mas com certeza Deus estava permitindo tudo aquilo sobrevir sobre a vida dele. Deus havia planejado, Deus havia escolhido exatamente aquele dia, aquele lugar, aquela data, para que aquela mulher viesse a falecer. Os versículos passados do livro de Ezequiel, Deus fortalecendo Ezequiel. Em todas as vezes que Deus iria manifestar ou falar com Ezequiel, a Bíblia se refere a Ezequiel dizendo: levanta-te e põe-te em pé. Depois dos versículos do capítulo 24, Deus não aparece para Ezequiel pedindo para ele se levantar ou se colocar de pé para ouvir o que Deus tinha para ministrar ao coração dele. Não. Agora Ezequiel já tinha amadurecimento. Ezequiel já tinha ferramentas o suficientes para compreender a voz de Deus e para compreender a posição que Deus havia chamado ele. E nós vemos que ele ouvindo e dizendo: veio a mim a palavra do Senhor. Mas quando a palavra do Senhor veio a mim, já estava de pé. Eu já estava de prontidão para ouvir. Eu já estava de prontidão para acatar aquilo que Deus tinha para falar comigo, através de mim, para que eu pudesse falar ao povo de Israel. Quando nós voltamos para aquela perspectiva acerca do sofrimento, olhando na ótica humana, nós vemos esse texto isoladamente e compreendemos que Deus pode ser um Deus cruel. Deus é um Deus que não se importa com as nossas emoções, Deus é um Deus que não se importa com os nossos sentimentos, Deus é um Deus que não se importa com a família. Mas o que esse texto, a profundidade, ele vai nos falar é que o Deus que nos conhece, o Deus que nos forja, o Deus que nos prepara, ele se importa sim com tudo que acontece nas nossas vidas. Existe um livro muito conhecido, que é O Sofrimento Não É em Vão, da Elizabeth. Esse livro foi um livro que marcou muito a minha trajetória. Eu li ele no ano de 2023, quando eu estava vivendo um cenário de muita dor. Foi assim que eu descobri a alopecia areata. Nesse mesmo período, Deus havia dito não para um sonho muito grande, muito desejado, muito almejado, muito esperado, muito estudado. Quando aquele não do Senhor veio, para mim foi uma dor tão grande que eu disse: Senhor, a dor do diagnóstico, a dor da perca do meu cabelo não se compara com a dor que eu estou vivendo agora, com esse não que eu havia projetado contigo no secreto há muitos anos. Eu passei o ano de 2023 orando incessantemente por este milagre. Eu fiz campanhas, fiz propósitos, eu jejuei como nunca. O ano de 2023 foi o ano que eu mais jejuei em toda a minha vida.
Eu praticamente vivi os 365 dias de propósito com o Senhor. Quando aquele não do Senhor veio ao meu coração, foi como um luto. Eu já estava vivendo um luto da perca do meu cabelo, de saber que eu não teria mais o meu cabelo, que eu estava enfrentando uma doença que para os médicos era uma doença incurável. O meu corpo estava rejeitando o meu fio capilar. E quando aquela notícia me sobreveio, aquele não do Senhor, foi como um choque muito grande. E eu pude viver um segundo luto. E foi uma dor muito grande. Eu passei um tempo muito precioso da minha vida, chorando, triste, cabisbaixo, não entendendo, não compreendendo, com raiva de mim, com raiva de tudo que eu estava vivendo, sem entender e sem compreender o porquê que Deus estava permitindo tudo aquilo sobre a minha vida. E a minha pergunta era: Deus, o que foi que eu fiz, Senhor? Eu fiz alguma coisa que desagradou a Ti? Eu dei algum passo em falso? Deus, o que foi que eu não permiti que o Senhor moldasse dentro de mim? Deus, abre os meus olhos, me faz compreender o que é que tem de errado. Por que que eu ainda não estou pronta, Senhor, para viver o que eu tanto orei, o que eu tanto pedi, o que eu tanto busquei na Tua presença, Deus? O que é que falta em mim? O erro está em mim, eu sei que é em mim, o erro não está em Ti, porque o Senhor é perfeito. A Bíblia diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas existe algo dentro de mim, Senhor, e eu quero compreender. E o Senhor não abriu os meus olhos para me entender. Não era que eu tinha feito alguma coisa de errado, era porque Deus queria moldar algo dentro de mim. Deus queria transformar algo dentro de mim. Deus queria mudar a identidade da Alessandra. Deus queria mudar a personalidade, o caráter da Alessandra. E personalidade, caráter, identidade não se é alterado do dia para a noite. Não se é alterado em dias. Lógico que para alguns, os milagres, as providências vêm em dias, semanas, meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas para algumas pessoas, o tempo da espera, o tempo da forja, o tempo do amadurecimento, o tempo do lapidamento, o tempo de Deus manusear, quebrar e formar um vaso novo, dura 1 década, 2 décadas. E assim vai. Quando eu estava vivendo esse período de querer entender e compreender o que foi que eu havia feito de errado, foi quando eu estava estudando o livro de Ezequiel, fazendo a leitura. O Espírito Santo trouxe à tona, trouxe clareza aos meus olhos esse capítulo que eu fiz menção. O Espírito Santo me falou que tem coisas que de fato não cabe a nós o entendimento. Cabia a mim obedecer à voz do Senhor e entender que o que eu estava vivendo não era apenas sobre mim. Era para que através de mim pessoas pudessem ser edificadas. Para que através de mim pessoas pudessem olhar, se espelhar e dizer: se ela passou, se ela venceu, eu também vencerei. Quando eu paro para pensar em tudo isso e vivendo tudo que a gente está vivendo ultimamente, principalmente agora, não sei se você soube, mas provavelmente sim, é o que mais está repercutindo nas redes sociais. Testemunho da Jaqueline Hayashi, ela falando acerca da traição que ela viveu com o marido dela, 10 anos de traição, 10 anos sendo enganada. Eu assisti a ministração completa no YouTube. Quando eu estava assistindo, eu comecei a meditar e pensar: Deus, o Senhor já sabia de tudo que essa mulher iria enfrentar. Quando ela decidiu se casar com ele, o Senhor sabia que ela iria passar por esse momento de dor, ela iria passar por esse momento de luto. E eu fiquei refletindo, todos os nossos processos de mais dores intensas, Deus, ele já conhecia. Nada estava oculto aos olhos do Senhor. E eu fiquei maravilhada e ao mesmo tempo assombrada de saber que nós temos um Deus que nos conhece. E esse mesmo Deus que nos conhece sabe o que nós iremos passar. Ele sabe das dores que o nosso coração vai enfrentar. Ele sabe dos choros que nós iremos derramar. Ele sabe da angústia, da ansiedade que nós iremos passar no nosso caminho, na nossa trajetória das nossas vidas. E eu fiquei a meditar e pensar: Deus, como é difícil ser tua amiga, sabendo que o Senhor vai nos permitir a dor, sabendo que esse teu amor vai nos esmagar algumas vezes, sabendo que esse teu amor vai nos permitir tantas dores no meio do caminho. Mas como diz o hino da Tamires Garcia, tu terás o meu coração de um jeito ou de outro, e nada irá me separar de ti.
Como Paulo escreveu no livro de Romanos, nem a morte, nem a nudez, nem a fome, nem a perseguição, nem a aflição, nem o deserto, nada irá me separar do teu amor. Existe uma frase que diz: se é assim que tratas os teus amigos, não me impressiona que tenhas tão poucos. Porque de fato, o amor de Deus, ele vai nos permitir o sofrimento. Como diz o livro da Elizabeth, sofrimento nunca é em vão. O sofrimento que Deus nos permite passar, e na grande maioria das vezes, ele tem um propósito pedagógico. Sim, meu Senhor permite passarmos por algumas experiências de dores para fazer com que nós tenhamos bagagem para ajudar outras pessoas, para ensinar, para instruir, para vivermos essas dores, para que o mundo veja e reconheça. Não existe nada de mais precioso nessa terra que não seja a presença do Senhor. Jó, ele nos mostra muito bem com a sua trajetória de vida. Jó perdeu os filhos, Jó, ele perdeu seus bens, suas riquezas, teve o seu casamento rachado. Jó, ele teve que sofrer na pele, chagas com feridas. Um homem que tinha uma saúde equilibrada, um homem saudável que de repente a enfermidade veio. Um homem que tinha os seus filhos, os filhos mais belos, e que de repente teve que enterrar todos os seus filhos. Um homem que tinha muitas riquezas, um grande empresário, um grande homem de negócio, que teve que ver tudo indo de baixo a pior, como um vento que leva e bagunça todas as folhas do jardim. Jó perdeu tudo, mas em tudo Jó mostrou que o seu coração não estava nisso. Jó nos ensina dizendo: família, dinheiro, filhos, bens materiais, saúde, nada disso é mais importante, nada disso é mais precioso do que ter a Cristo, do que ser chamado amigo de Deus, do que ser chamado homem justo e íntegro. O Deus que permite a dor, a calamidade e o sofrimento é o mesmo Deus que sabe atar as feridas. Oséias vai nos dizer: o Deus que abre ferida é o Deus também que ata. Não sei qual tem sido o sofrimento, a dor, o não, dificuldades. Eu não sei qual tem sido os dilemas que tem feito você chorar, que tem feito você questionar, que tem feito você perguntar ao Senhor: por que eu? Por que em mim? Por que, Senhor Jesus? Eu preciso viver essa dor, porque eu preciso sentir isto, porque eu preciso chorar tanto por isto. Entenda que esse mesmo Deus que já sabia que você passaria por isso é o Deus que te dá força e resistência para que você prossiga, para que você não desista, para que você entenda que o que Ele faz contigo agora é para que lá na frente você ganhe autoridade. É para que você lá na frente você ganhe experiências com Deus. Porque o que Ele tem para derramar sobre a sua vida agora, neste momento, você não compreende. Mas o que Ele tem para derramar para ti lá na frente não vai ficar retido em você. A dor, o sofrimento que Ele está proporcionando e fazendo com que você viva, fazendo com que você sinta, é para que lá na frente você seja um canal de Deus, você seja um instrumento de Deus. Melhor do que ser curado é curar. Talvez você possa se perguntar: Deus, eu não pedi. Deus, eu não quero ser um canal de bênção. Eu lembro-me que quando eu estava vivendo esse processo de luta em 2023, eu disse: Deus, não quero mais ser instrumento de cura. Porque eu orava muito pedindo ao Senhor isso. Eu disse: se tudo isso que eu estou vivendo e tudo isso que eu estou passando é para edificar a vida de alguém, eu não quero mais. Sim, eu vou ser orgulhosa. Eu não quero mais. Porque passar por tudo isso, todas essas dores, e tendo a ciência de que tudo que eu estou passando é para que a vida de alguém seja alcançada, para que a vida de alguém seja transformada e não a minha, eu não quero. Eu não quero passar por isso. Eu não quero mais, Senhor. Eu sei que os teus planos, os teus sonhos são maiores, mas hoje eu entrego as bandeiras e eu digo: Deus, eu não quero mais carregar esse propósito. Mas quando eu pensei em desistir, quando eu pensei em parar, Ele sempre usava alguém para dizer: a tua vida,
as tuas dores e as tuas experiências é o que estão me fazendo ficar de pé. Todas as vezes que eu pensava em parar alguém, Deus colocava alguém na minha frente para dizer exatamente isso. Por causa de você, Alessandra. Por causa do teu testemunho. Hoje eu estou de pé, hoje eu estou rompendo, hoje eu ainda estou suportando tudo isso porque eu paro para pensar no que você passou, no que você está passando e eu digo, Senhor, o que eu estou passando é tão pouco, eu vou continuar. Eu não sei em qual nível, em que fase você está, talvez você esteja nessa fase de desistência, de querer desistir, de querer abandonar, de querer chutar o pau da barraca e dizer, Deus, eu não aguento mais. Se tudo isso que eu estou passando, se tudo isso que eu estou vivenciando é apenas para edificar a vida de outras pessoas, chega, eu não quero. Talvez você esteja exatamente nessa fase, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, não é hora de desistir. Você já foi longe demais. As dores já ganharam visibilidade demais. Teu testemunho já alcançou vidas demais. Não dá para parar agora no meio do caminho. Tem pessoas que estão olhando para você e estão dizendo, eu vou vencer, porque ele está de pé. Eu não posso parar, porque a minha irmã não parou, porque tudo que ela está vivendo, todas as dores que ela está sofrendo são parecidas com as minhas. Eu quero ver a vitória dela. Eu quero testificar. Eu quero experimentar também da vitória que ele vai alcançar. Não desista. Por favor, Deus te trouxe aqui para te dizer, não desista. O que você está passando, o que você está enfrentando não é em vão. Tem pessoas que serão curadas. Tem pessoas que serão tratadas. Tem pessoas que serão libertas. Tem pessoas que serão restauradas por causa de você. Por causa do teu testemunho. Por causa da tua perseverança, que mesmo diante do sofrimento, mesmo diante do luto, mesmo diante da escassez, mesmo quando era para você ter desistido, abandonado, você insistiu em permanecer esperando no Senhor. Você decidiu fazer como Jó, não entender, mas agradecer. E compreender que o Deus que permite a bonança, o Deus que permite a alegria, Ele também é digno de ser louvado no nosso pior momento, na nossa pior fase. Nos momentos mais difíceis, Ele também é digno de ser adorado. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse vídeo não é para te dizer que talvez o sofrimento que você esteja passando, Deus vai mudar tudo. Deus vai fazer que nem Ele fez com Jó, restaurou, mudou o cativeiro. Para alguns, Deus pode sim fazer isso. E às vezes Ele vai permitir a dor, às vezes Ele vai permitir o sofrimento e às vezes o espinho vai permanecer. A vida de Jó, ele perdeu tudo, Deus restituiu. Muitas das vezes a gente não para pensar que por mais que Deus tenha dado outros filhos, filho não substitui a morte de outro. Um novo filho, uma nova filha não substitui. O espinho na carne de Jó ficou, as experiências ficaram. Mas ele tinha convicção do Deus a qual ele servia. Porque no último capítulo do livro de Jó, ele vai dizer, agora eu não te conheço só por ouvir falar. Eu te conheço porque eu te vejo. Jó entendeu e compreendeu que tudo aquilo que ele estava passando era para que ele conhecesse o Deus na qual ele servia na totalidade. A gente tem o costume de dizer, eu conheço a Deus por algumas experiências que a gente viveu. Mas a gente nunca vai conseguir compreender o Deus na totalidade. Ele sempre tem mais para oferecer. Ele sempre tem mais a fazer, ele sempre tem mais a se revelar. Talvez diante desse processo, Deus esteja permitindo você passar por tantas dores para que você ganhe intimidade o suficiente para ver Ele nos piores momentos da sua vida. Para ver Ele compreender. Eu conheço meu amigo. Sim, é Deus que está me permitindo isso. Porque com a história de Jó, a gente entende que o inimigo não tem autoridade para tocar em nós sem a permissão do Senhor. Entenda que nada na sua vida vai acontecer por um acaso. Deus, Ele quer usar esta dor para te trazer mais próximo a Ele. Para fazer com que você conheça Ele, não de ouvir falar, mas de ver, de ouvir, de tocar e de conhecer na totalidade. Que esse vídeo, de alguma forma, tenha abraçado a sua alma, trazido esperança para continuar, mesmo diante do sofrimento. Porque o seu sofrimento
não é em vão no Senhor. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Tchau.